Você já se imaginou diante de uma ordem que desafia a lógica, o coração, a própria essência do seu ser? Uma voz que você reconhece como divina pede o impensável, o sacrifício do seu bem mais precioso. Esta não é uma ficção sombria, mas o limiar de uma das narrativas mais profundas e emocionalmente carregadas da história da humanidade. A provação de Abraão, o pai da fé, no Monte Moriá. Até onde a obediência pode levar um homem? Qual o preço da fé inabalável? Prepare-se para testemunhar a angústia e a glória de uma jornada que ecoa através dos milênios. Um teste supremo que redefine os limites da devoção. Era uma vez um tempo de promessas e silêncios, onde a voz de Deus podia romper a quietude da noite e selar destinos. Depois de anos de espera, de uma promessa que parecia impossível, Abraão tinha Isaque, o filho da sua velhice, a criança do milagre, o herdeiro de uma aliança que se estenderia por gerações incontáveis. Isaque era mais que um filho, era o futuro personificado, a prova viva da fidelidade de Deus. E foi então, nesse cenário de aparente paz e realização, que a voz ressoou cortante e inequívoca. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Imagine o peso dessas palavras caindo sobre o coração de um pai. Isaque, a quem amas. Cada palavra, uma faca a mais na alma de Abraão. Não houve questionamento audível, não houve súplica registrada. A Escritura nos presenteia com a obediência silenciosa e terrível de Abraão. Na madrugada seguinte, antes que o sol pudesse testemunhar a sua dor, ele se levantou, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, a mesma lenha que consumiria o seu amado. E então partiu em direção ao lugar que Deus lhe indicara. 3 dias, 3 longos dias de jornada. Que pensamentos teriam atravessado a mente de Abraão? Cada passo, uma contagem regressiva para o ato inconcebível. Cada olhar para o rosto inocente de Isaque, uma tortura silenciosa. O sol nascia e se punha, e a montanha do sacrifício se aproximava, implacável. Os servos, alheios ao drama que se desenrolava no íntimo do seu senhor, apenas seguiam. A fé de Abraão era um abismo escuro e profundo, onde a luz da compreensão humana não ousava penetrar. Ele caminhava sobre as águas da impossibilidade, sustentado por uma confiança que transcendia a razão. Ao 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Um lugar que se tornaria sinônimo de provação e providência. Disse então aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Adorado. Que tipo de adoração seria aquela, com o coração em pedaços e a alma em agonia? E a promessa velada: tornaremos a vós. Seria uma declaração de fé cega, uma esperança desesperada, ou a convicção de que Deus, de alguma forma, proveria uma saída. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. O jovem carregava, sem saber, os instrumentos da sua própria morte. Abraão levava em suas mãos o fogo e o cutelo, e caminhavam ambos juntos. O silêncio entre pai e filho devia ser mais pesado que a própria lenha. Isaque, talvez sentindo a solenidade incomum, a tristeza velada nos olhos do pai, quebra o silêncio. Sua voz, ainda infantil, ecoa com uma pergunta que rasga o coração. Meu pai. E Abraão, com a voz embargada pela dor contida, responde: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque, com a pureza da inocência, prossegue: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? A pergunta que testava não apenas a fé de Abraão, mas que ecoaria pelos séculos, apontando para um sacrifício ainda maior,
um cordeiro definitivo. A resposta de Abraão é um pináculo de confiança e angústia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim, continuaram ambos juntos, subindo a montanha da decisão. Cada passo, uma rendição, cada respiração, uma oração silenciosa. Chegaram ao lugar designado por Deus. Ali, Abraão edificou um altar, não um altar de celebração, mas um altar de obediência extrema. Dispôs a lenha, cada pedaço um prego em suas próprias mãos, e então, o momento que desafia toda a descrição, amarrou Isaque, seu filho. Olhou nos olhos do menino, que talvez agora compreendesse o terrível propósito, ou talvez apenas confiasse cegamente na mão que o amarrava. Deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. O filho da promessa, o herdeiro da aliança, prestes a ser consumido. Abraão estendeu a mesma mão que abençoara Isaque, que o guiara, que o protegeria de todo o mal. Pegou o cutelo, o metal frio refletindo a luz pálida da manhã e a escuridão da sua prova. Ergueu-o sobre seu filho. O coração do universo pareceu parar por um instante. O silêncio do céu, a quietude da terra, a respiração suspensa, a fé levada ao seu limite absoluto, à beira do abismo da obediência total. Mas, no exato momento, quando a lâmina estava prestes a selar o destino, uma voz rompeu o silêncio mortal. O anjo do Senhor bradou desde os céus: Abraão, Abraão! E ele, exaurido, mas atento, respondeu: Eis-me aqui. A ordem divina, agora, era de misericórdia. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O alívio, uma onda de emoção indescritível, deve ter varrido Abraão. A tensão liberada em lágrimas, em um suspiro que carregava o peso de 3 dias de agonia. Isaque estava vivo, a promessa não morreria. Abraão ergueu os olhos e eis que atrás dele um carneiro estava travado pelos chifres num mato espesso. Deus provera. No monte da dificuldade extrema, a provisão divina se manifestara. Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Um nome que se tornou um farol de esperança para todos os que enfrentam o impossível. Pois no monte do Senhor, no lugar da maior provação, é que a provisão se manifesta. A fé de Abraão não fora em vão. Sua obediência, mesmo na mais densa escuridão, abriu caminho para o milagre. O anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A aliança foi reafirmada, a bênção ampliada, não por causa de um sacrifício consumado de sangue humano, mas por causa de um coração disposto a obedecer até as últimas consequências. Abraão retornou aos seus moços e, levantando-se, foram juntos para Berseba. A vida continuaria, mas algo mudara para sempre. A fé de Abraão fora testada no fogo mais intenso e saíra como ouro puro. A história do sacrifício de Isaque não é um conto sobre um Deus cruel, mas sobre a profundidade da fé humana e a insondável sabedoria divina. É um lembrete de que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, Ele está no controle, e seu amor e provisão são certos. Este evento é uma sombra, um tipo, que aponta para o sacrifício supremo do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecido voluntariamente por amor a nós.
A jornada de Abraão e Isaque no Monte Moriá é um convite à reflexão profunda. Quantas vezes somos chamados a colocar nossos Isaques no altar? Nossos sonhos, nossos planos, aquilo que nos é mais caro? A obediência a Deus nem sempre é fácil, nem sempre é compreensível, mas é sempre o caminho para experimentar sua fidelidade e seu poder de provisão. A fé não é a ausência de medo ou dúvida, mas a coragem de seguir adiante apesar deles, confiando naquele que é maior do que qualquer circunstância. Esta história ecoa através dos séculos, um testamento da fé que move montanhas e da providência divina que nunca falha. Se a jornada de Abraão tocou seu espírito e você deseja explorar mais a fundo os mistérios e as verdades da palavra de Deus, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu amém nos comentários se você crê no Deus que provê, o Jeová Jiré. Compartilhe esta mensagem para que mais corações sejam alcançados pela poderosa demonstração de fé e amor que transformou um pai e abençoou todas as nações da terra. Que a coragem e a fé de Abraão inspirem sua caminhada.